Bom, gente, muito bom dia. Quero saudar todos os amados irmãos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Irmãos, eu quero falar com os irmãos nesta manhã e estudar especialmente uma passagem que fala muito ao meu coração. E esse texto que inicia lá em Marcos capítulo 4, e já convido você a pegar a sua Bíblia e abri-la no Evangelho segundo escreveu Marcos, no seu capítulo 4, a partir do verso 39. Esse é um texto que fala muito ao meu coração, e vou precisar da atenção dos irmãos para a leitura que vai adentrar ao capítulo 5, e são, na verdade, uma sequência de 4 milagres realizados por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E em cada milagre desse, Jesus derrota o inimigo, de forma que vitória é o grande tema do texto que nós vamos ler, dessa sequência de 4 milagres operados pelo Senhor Jesus Cristo. Então, quero te convidar a abrir a Bíblia em Marcos, capítulo 4, a partir do verso 39. Quero fazer uma consulta aqui aos irmãos. A gente lê o texto todo de vez ou vai lendo à medida da passagem desse milagre que anuncia a derrota de um inimigo vencido pelo Senhor? O que é que os irmãos preferem? O que é que os irmãos escolhem nessa manhã? Lemos todo o texto ou lemos pausadamente, parte por parte? Em partes. Em partes. Então vamos começar a leitura do texto. Os irmãos acharam, né? Então vamos acompanhar a passagem, o milagre, a vitória que Jesus obtém sobre esse inimigo, e a gente vai abordar cada um deles. Chegue para o irmão que está ao seu lado e diga para ele: Jesus é o grande conquistador. Fala com ele. Jesus é o grande conquistador. Teve gente que não falou. Vamos falar de novo. Jesus é o grande conquistador. Jesus é o grande conquistador. Ele conquista vitória sobre todo e qualquer inimigo. Se nós andarmos com Ele, se seguirmos as suas ordens, as suas orientações, nós também seremos mais do que vencedores. Vamos ao texto. Os irmãos reparem que o texto exatamente antecedente, e nós vamos ler a partir do verso 35, o texto exatamente antecedente vem dizendo que Jesus estava falando por parábolas. E agora nós vamos adentrar ao verso 35. E nós vamos perceber que Jesus nesse dia, porque o texto começa naquele dia. Que dia era esse? O dia em que o Senhor Jesus proferiu suas grandes parábolas. E nesse dia, naquele dia, Jesus não apenas ensina as parábolas, mas Jesus também exercita a fé dos seus discípulos. Vamos ao texto. Marcos 4, 35 em diante, diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água.
E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O primeiro inimigo derrotado na sequência desses 4 milagres por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo são as tempestades da vida. Jesus é o grande conquistador sobre as tempestades da vida. Naquele dia que o Senhor havia proferido suas parábolas. E nesse dia, Jesus não apenas ensina a teoria, não apenas ensina a sua palavra, mas também exercita a fé dos seus discípulos. Nós também não seremos apenas ouvintes da palavra de Deus, mas Deus vai exercitar a nossa fé. As tempestades vêm a nós, e elas vêm a nós não para nos afundar, não para nos afogar, não para nos destruir, mas as tempestades vêm a nós para exercitar a nossa fé. As tempestades que estão fora do nosso controle estão debaixo do absoluto controle do Senhor Jesus Cristo. As tempestades que estão fora do nosso controle estão na agenda de Deus. As tempestades que nos ameaçam, elas estão no programa de Deus para nós. Nós não estamos isentos delas. As tempestades vêm a nós porque Deus mesmo as programou para que elas viessem a nós. Eu faço uma pergunta aos irmãos. O texto inicia Jesus dizendo: passemos para outra margem. Passemos para outra margem. Confira aí no texto, por gentileza. Na minha Bíblia está até em letras vermelhas, no verso 35, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eu faço uma pergunta aos irmãos. Jesus sabia daquela tempestade? Sim ou não? Se Jesus sabia daquela tempestade, por que ele permitiu? Por que ele permitiu? Será que Jesus sabe dos problemas que você está atravessando? Será que Jesus sabe das tempestades que nós estamos atravessando? Sabe ou não sabe? Mas por que ele permite que essas tempestades venham à nossa vida? Nós sabemos que Ele sabe. E se Ele sabe, nós não precisamos nos preocupar com elas. Interessante, meus irmãos, que há algumas razões pelas quais nós não temos que nos preocupar em atravessar as tempestades. Em primeiro lugar, porque Jesus sempre cumpre o que promete. Você pode repetir isso comigo? Jesus sempre cumpre
o que promete. Ele falou: passemos a outra margem. Será que ele não tem poder para garantir que cheguemos a outra margem? Foi ele que falou: passemos a outra margem. Ele sempre cumpre o que ele promete. Se ele prometeu, passemos para outra margem, nós não vamos afundar nessa jornada. Jesus sempre cumpre o que promete. A segunda razão, meus irmãos, pela qual aqueles discípulos não deviam se preocupar, é porque o Senhor mesmo estava com eles. O Senhor estava com eles, o Senhor sabia da tempestade, o Senhor sabia que iria atravessar aquela tormenta, e mesmo assim, o que ele está fazendo? Ele está dormindo, descansando, confiante na providência de Deus. Eles foram de forma respeitosa: Senhor, não te importa que pereçamos? Se fosse a avó Pepenha, minha saudosa avó paterna: olha esse menino, olha esse menino. O Senhor estava com eles, irmãos. Era a segunda razão pela qual eles não tinham que se preocupar. Eles estavam na tempestade, Jesus dormia. Aqueles irmãos já tinham visto a água se transformar em vinho, mas agora o Senhor está ensinando a eles que a tempestade, que está fora do controle deles, está no absoluto controle do Senhor. Jesus tinha poder para transformar água em vinho, mas Jesus tem poder para controlar as tempestades da nossa vida. Ele repreendeu a água, o vento, o mar, a chuva. Acalma-te, emudece. Nós cantamos aqui no louvor, antes de começar, né? Esqueci a música agora. Como é que é? Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas, tu também és rei, sobre as águas, tu também és rei. Sejam elas muitas ou poucas, todas as águas, ele é rei. E Jesus estava descansando na absoluta confiança da providência de Deus. Está ensinando aqueles discípulos que aquela tempestade está debaixo da autoridade do Senhor Jesus. Mas a terceira razão pela qual aqueles discípulos não tinham que se preocupar, além de Jesus ter poder para cumprir a sua promessa, passemos para outra margem, se ele prometeu, ele vai cumprir. Além de Jesus estar com eles no caminho, a terceira razão: Jesus estava perfeitamente em paz naquela jornada. Jesus estava perfeitamente em paz. Só que a pergunta dos discípulos foi: Senhor, não te importa que pereçamos? Agora eu faço uma pergunta para você e para mim. Será que nós já duvidamos do cuidado do Senhor para com a nossa vida? Alguma vez? Quantas vezes a gente duvida do cuidado do Senhor, da atenção do Senhor para com a nossa vida? Às vezes passamos por medos, às vezes passamos, irmãos, por sustos, às vezes somos ameaçados de afundar, e muitas vezes nós duvidamos do cuidado do Senhor para com a nossa vida. Mas Jesus, antes
de lidar com a tempestade lá fora, antes de dizer a palavra ao mar, à tempestade, aos ventos, qualquer coisa, ele tratou com os seus discípulos. Ele perguntou: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Como é que está escrito aí o texto? Vamos lá, o verso 39. Acalma-te, emudece. O verso 40, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Meus irmãos, o maior perigo que pode dominar o ser humano não são as tempestades que estão lá fora, né? Aquela carranca, aquelas tempestades nebulosas e terríveis. A maior ameaça ao ser humano é ele ter um coração incrédulo batendo dentro do seu peito. Essa é de fato a maior ameaça ao ser humano. E Jesus então dirige a palavra àqueles homens: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E Jesus então dá a palavra: acalma-te, emudece. Não sei as tempestades que estão aqui na manhã desse dia, não sei a sua tempestade, se já tirou o leme do controle da sua vida. Às vezes você está com aqueles irmãos: não vou aguentar, vou afundar, vou me afogar. Jesus é o grande conquistador sobre as tempestades da vida. Repita comigo: Jesus é o grande conquistador sobre as tempestades da vida. Amém? Primeiro milagre, primeiro inimigo a ser derrotado: as tempestades da vida. Mas vamos adiante, irmãos, no texto. Vamos adentrar já agora o capítulo 5. Capítulo 5, a partir do verso 1. O segundo milagre, a segunda vitória, a segunda conquista desse texto que enfileira esses inimigos do Senhor Jesus Cristo. Vocês estão comigo? Posso ler? Vamos lá? Marcos 5, verso 1 em diante. Entre mentes, chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada... Cadê? Ai. Rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos,
E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então saíram os espíritos imundos e entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram um endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. Então, ele foi, e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiraram, A primeira vitória foi a vitória sobre as tempestades da vida. Agora o texto anuncia uma segunda vitória de Jesus. A vitória sobre os demônios. A vitória sobre os demônios. E nesse texto, irmãos, a gente observa 3 forças querendo controlar aquele homem. Satanás é uma força que tenta controlar aquele homem. A sociedade tenta controlar aquele homem. E a terceira força, Jesus, tenta controlar aquele homem. Em primeiro lugar, vamos observar o que Satanás faz quando ele tenta controlar uma pessoa. O que ele pode fazer às pessoas. Jesus diz que o inimigo só vem, o ladrão só vem para matar, roubar e destruir. E vamos ver o que o diabo faz na vida desse homem. Em primeiro lugar, o diabo rouba daquele homem a sua própria identidade. O diabo retira a sua própria personalidade. Jesus pergunta: qual é o teu nome? E ele diz: legião. Sem nome. Uma legião, irmãos, era naquele período uma corporação militar dotada de 6.000 homens. Do exército romano era um batalhão, era uma corporação de 6.000 homens, destinados a conquistar territórios. Tem muita gente assim, em pleno século 21, gente que perdeu a sua própria identidade, gente que perdeu a sua personalidade, que o diabo tirou tudo. Mas o diabo rouba não só a sua identidade, o diabo tira o gosto pela vida. Aquele homem vivia nos sepulcros, ele tinha esse ambiente de morte circundando a sua vida. Aquele homem está no mau cheiro da morte, aquele homem está num tremedal de desespero. É isso que o diabo pode fazer pelas pessoas. Se nós formos no texto paralelo que nós lemos em Marcos 5, se formos lá em Lucas 8, nós vamos ler lá que aquele homem, ele foi arrancado da sua família. O diabo faz isso, destrói a família. Aquele homem não habitava em casa alguma. Além disso, aquele homem havia perdido a sua decência, ele estava andando nu. Aquele homem não tem pudor, não tem limite, não tem baliza, ele está numa miséria mais grotesca possível. E o diabo tirou ainda daquele homem o seu amor próprio.
aquele homem feria-se com pedras. Agressivo, sem nenhuma autoestima. Isso é o que o diabo faz com as pessoas. Mas a segunda força que tenta controlar aquele homem é a sociedade. E o que a sociedade fez para aquele homem? Colocou cadeias nele, colocou algemas nele. A sociedade não pôde fazer nada por aquele homem. Mas agora, a terceira força que tenta controlar aquele homem, Jesus. E ao tentar controlar aquele homem, Jesus revela o seu amor. Jesus revela o seu amor. Irmãos, Jesus faz uma viagem perigosa para encontrar um homem louco, ferido, agressivo. Jesus coloca em prática aquele ditado que diz que quem salva uma pessoa, salva o mundo inteiro. Jesus atravessa uma viagem perigosa, uma tempestade, em busca de um único homem. Mas também revela o poder do Senhor. Os demônios têm medo de Jesus. Jesus é o atormentador dos demônios. Mas Jesus é quem acalma o coração de um homem aflito. De um homem aflito. E nesse contexto, meus irmãos, Jesus ouve 3 orações no texto que nós lemos. Qual foi a primeira oração que Jesus ouviu aí? A primeira oração que Jesus ouviu aí foi a oração dos demônios. Não é isso que nós vemos? Vamos lá? Vamos ver, vamos conferir. Você está mantendo sua Bíblia aberta. Olha a primeira oração. No verso 12. É uma oração dos demônios. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E o que Jesus fez? Jesus o permitiu. Jesus atendeu a oração dos demônios. Misericórdia. Meu irmão, Jesus atendeu a oração desse demônio. Jesus atendeu. Atendeu. Sabe por quê? Em primeiro lugar, para mostrar que possessão demoníaca não é história da carochinha. Jesus atendeu para mostrar que o diabo não é uma mitologia. Ele é uma força que está presente na sociedade, fazendo e causando muitos estragos. Jesus não tratou com leviandade esse fenômeno. Jesus o permitiu. Jesus atendeu a oração dos demônios. Vai para os porcos. E os 2.000 porcos preferiram se afogar no mar do que conviver com aquele fenômeno da possessão demoníaca. O poder destruidor do diabo, dos seus anjos, dos demônios. Mas Jesus atendeu aquela oração para mostrar uma segunda verdade. Jesus atendeu para mostrar a todo aquele povo que gente, vale muito mais do que porco. 2.000 porcos, não interessa, mas Jesus veio para salvar o ser humano. Só que aquela cidade Deus deu mais valor aos porcos do que a Jesus. Deram mais valor àqueles 2.000 porcos. Jesus, o Senhor está atrapalhando. Sai daqui, nós queremos porcos, não queremos o Senhor. Os gadarenos davam mais valor aos porcos do que a Jesus. Mas a terceira razão pela qual Jesus atendeu a oração daqueles demônios
foi para mostrar que os demônios só podem ir para os porcos se Jesus permitir. Se Jesus não permitir, eles não podem ir para os porcos. Os demônios estão debaixo da autoridade de Jesus. Jesus é o grande conquistador sobre os demônios. E Jesus faz uma obra naquele homem. Aquele homem era louco, agressivo. Agora Jesus promove a sua reintegração mental. Agora ele está sentado, lúcido, em perfeito juízo. Jesus promove a sua reintegração física. Antes era um homem que feria-se com pedras. Agora Jesus o reintegra fisicamente, perfeita saúde física e mental. Jesus promove a sua reintegração moral. Antes ele andava nu, agora está vestido. Jesus promove a sua reintegração familiar. Antes ele não habitava em casa alguma, agora Jesus diz: vai para os teus. E Jesus promove a sua reintegração espiritual. Antes ele era possesso de espíritos imundos, agora ele é um missionário. Vai e diz para os teus tudo o que teu Deus fez por ti. A segunda oração que Jesus ouve nesse contexto aqui é a oração do povo de Gadara, os gadarenos ou gerazenos. Sabe qual foi a oração? Uma oração de rejeição. Jesus, não te queremos aqui conosco. Jesus, retira-te de nós. Jesus, vai embora. Sabe o que Jesus fez, irmãos? Jesus foi embora. Jesus não ficou argumentando, dando explicação. Jesus atendeu a oração de rejeição, foi embora. Jesus atendeu a oração dos demônios, atendeu a oração de rejeição. E na mesma hora, uma terceira oração. Quem foi que ora agora a Jesus? O homem liberto. O que o homem liberto pediu ao Senhor? Qual é o versículo? Hein? 18. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, o que fez? Jesus, porém, não lhe permitiu. Amigos, eu não sei. Jesus atende a oração dos demônios. Jesus atende a oração de rejeição. E na mesma hora, Jesus rejeita a oração de quem quer estar com ele. Ai, ai. Por quê, irmãos? Por quê? Por quê? Porque Jesus não apenas salva você e a mim, mas Ele faz de cada um de nós um missionário. Não quero você aqui. Vai para os teus e diz lá tudo o que Jesus fez por ti. Vai dar testemunho na tua casa, na tua família. Jesus faz daquele homem um missionário. Jesus é o grande conquistador, também sobre os demônios, sobre as tempestades da vida, sobre os demônios, mas há um terceiro inimigo que Jesus derrota na sequência. Vamos voltar para o texto? Vamos voltar? Nós paramos aonde? No verso 21. Vamos lá, a partir do verso 21. Diz assim o texto, capítulo 5 de Marcos, verso 21. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão. E ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo,
E vendo-o, prostrou-se a seus pés, insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Fica livre do teu mal. A terceira vitória de Jesus é a vitória sobre as enfermidades. A vitória sobre as enfermidades. Gadara rejeita Jesus, Cafarnaum acolhe Jesus. E nesse momento 2 pessoas abordam ao Senhor Jesus interessadas, Jairo e a mulher. E o contraste entre Jairo e a mulher também revela aspectos do amor do Senhor. Jairo é um líder da sinagoga, um homem rico, um homem conhecido, um homem importante. A mulher, a Bíblia não registra nem o nome dela, anônima. Mas Jesus atende aos 2. Jairo tem a sua filha de 12 anos, enferma, gravemente enferma. E aquela mulher, havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, uma menstruação que não parava 12 anos seguidos. Ambos encontram no Senhor Jesus a solução que não encontraram em nenhum dos recursos da terra. Foi Jairo quem abordou Jesus primeiro, mas foi a mulher quem Jesus atendeu primeiro. Então vamos ao caso dela. Essa mulher é pobre agora, gastou tudo o que tinha. Ela não podia ter em razão da sua enfermidade, porque no contexto de Israel, a mulher nos dias da sua menstruação não podia ter vida social, não podia ter contato social, ela não podia ter contato social, ela não podia frequentar os bancos de uma igreja, ela não podia frequentar ambientes, alguns, quaisquer, durante 12 anos. Ela não podia sequer marcar uma audiência com Jesus, não podia nem se aproximar dos discípulos do Senhor. E ela ouve falar de Jesus, ela então se mete ali no meio da multidão. E digo mais, quem encostasse numa mulher nesses dias ficava imundo. Aquela mulher não podia ter contato com ninguém. Ela ouviu de Jesus, se meteu na multidão. Interessante, irmãos, que muita gente encostou em Jesus naquele dia. Muita gente encostou, mas só aquela mulher tocou no Senhor Jesus. Há uns finais de semana atrás, eu fui com minha mãe e com minha filha Luísa no Maracanã. E demos um vacilo. Saímos quando acabou o jogo. Quando você vai assim, torcida grande, 2 torcidas, Flamengo e Fluminense, ou você sai um pouco mais cedo ou um pouco depois. Mas nós cometemos
um excesso de confiança, saímos junto com todo mundo. E fomos atravessar ali aquele viaduto, que só anda pedestre, para pegar o metrô. Nessa hora, irmãos, veio uma turma imprensando a multidão. Imagina uma multidão, só 60 mil pessoas no estádio, naquela fila ali, tinha umas 20 mil, vamos dar um desconto, 10 mil pessoas, por baixo, tudo bem, 10 mil pessoas para pegar o metrô. E aí a turma veio e apertou, aí Luísa começou a querer respirar, eu preocupadíssimo, segurando Luísa com a mão, minha mãe com a outra, todo mundo me imprensando. Quando eu fui pagar a tarifa do metrô, cadê minha carteira? Aí alguém pode ter perguntado, quem foi? Você viu quem foi? Irmãos, você está comprimido ali, todo mundo lutando para respirar um pouquinho, né? De forma negativa foi isso que aconteceu no meio da multidão. Mas de forma positiva, de forma diametralmente oposta, no meio da multidão alguém encostou em Jesus. Só que Jesus sabe que alguém encostou de uma forma diferente, de uma forma especial. Eu fico imaginando, irmãos, que também muitas pessoas vêm à igreja, mas nem todas as pessoas se beneficiam, nem todas as pessoas tocam no Senhor Jesus de uma forma especial. Quem sabe você possa tocar no Senhor de forma especial nessa manhã. Diz a Bíblia que as abas das vestes do Senhor cobrem o templo. Ele está aqui presente conosco no nosso meio. Muita gente encostou e Jesus falou: quem me tocou? E os discípulos: Senhor, todo mundo tocou. Quem me tocou? Quem me tocou? Meus irmãos, nós temos carências, e o Senhor continua sendo o mesmo. Nós podemos tocar no Senhor Jesus de uma forma especial. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Ele não abdicou do seu poder. Jesus é o grande conquistador sobre as enfermidades. Sobre as enfermidades. Porque senti que de mim saiu poder. Jesus pode curar você. Jesus pode nos curar nessa manhã. Jesus podia ter seguido em frente. Deixa para lá, está curada, resolveu o problema dela, vou embora. Não. Jesus, Ele não apenas quer curar você, Ele quer salvar a tua alma. Ele não foi embora. E aquela mulher, tremendo, cônscia do que nela se operara, se aproximou do Senhor e contou toda a verdade. Aí Jesus deu uma palavra a ela. Qual foi a palavra que Jesus deu a ela? Qual foi a palavra que Jesus deu a essa mulher? Filha, a tua fé te salvou. A cura física tem a sua validade, claro. A mãe do Carreta, está aqui a Francine, né? Dona Zélia está internada com um tumor no cérebro. É benigno. Acho que vai ter, né? O médico falou que é um lugarzinho mais fácil de fazer cirurgia, mas sempre enfermidade. A gente fica em suspenso, respirando até, né? Aflito, cada um de nós. Mas nós passamos por enfermidades. A cura física tem a sua validade, né? Você ficou curado de uma dor de cabeça, você ficou curado de um câncer, você ficou curado, tem muita validade. Mas daqui a 100 anos, vamos combinar. Daqui a 100 anos, né? Como diz um escritor, um economista famoso, no longo prazo, todos estaremos mortos.
Não vai fazer diferença se foi disso ou daquilo, se foi de câncer, se foi de dor de cabeça, se foi de uma gripe, né? Vai fazer diferença. Agora, vai fazer muita diferença se nós ouvirmos essa palavra: filha, filho, a tua fé te salvou. Jesus não tem compromisso apenas em derrotar a enfermidade. Jesus tem compromisso em salvar a nossa alma e nos levar para o céu. Jesus é o grande conquistador. Irmãos, já vimos aqui, Jesus é o grande conquistador sobre as tempestades da vida. Jesus é o grande conquistador sobre os demônios. Jesus é o grande conquistador sobre as enfermidades, mas falta um inimigo a ser vencido aqui nesse texto. Vamos prosseguir o texto, a leitura. Onde foi que nós paramos? Qual foi o versículo? Vamos lá então. Vocês estão me acompanhando aí ou já me abandonaram? Posso? Ou encerramos aqui? Vamos? Vamos? Estamos juntos? Então vamos lá. Há um último inimigo a ser vencido. Verso 35. Me acompanhe, por gentileza. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Lê para mim o que é que Jesus falou para esse homem, lê aí. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse, o que é que ele disse? E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse, o que é que ele disse? Que quer dizer? O que é que quer dizer? Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer a menina. Mandou que desse de comer a menina. Jairo, aquele pai extremoso, foi abordar Jesus e está trazendo o Senhor para curar sua filha que está gravemente enferma. Mas no caminho, um acidente de percurso, uma senhora enferma há 12 anos, paralisou aquela caminhada, aquele fluxo, abordando o Senhor, e Jesus parou, e agora vem a má notícia: por que incomodas ainda o mestre? Tua filha já morreu. E o que Jesus responde, meus irmãos, nesse contexto? Em primeiro lugar, a palavra da fé. Repita comigo: a palavra da fé. Qual foi a palavra da fé? Não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Apesar da má notícia, apesar do vento contrário, apesar da impossibilidade do homem, não temas, crê somente. A palavra do Senhor nessa manhã, a palavra da fé. Não temas, crê somente. Mas há uma segunda palavra que Jesus profere
nessa passagem. Jesus disse para eles: a menina não está morta, mas o quê? Dorme. Irmãos, a Bíblia diz que Deus não é Deus de mortos. Deus é Deus de vivos, porque na sua presença todos vivem. Quando a gente morre aqui, na presença de Deus, nós estamos vivos ou estamos mortos? Billy Graham, já falecido, ele dizia em vida o seguinte: um dia vocês irão ouvir, Billy Graham morreu. Não acreditem! Não acreditem! Nesse dia eu vou estar mais vivo do que nunca. Nesse dia eu vou estar mais vivo do que nunca. Na semana que Billy Graham morreu, eu fui ali fazer uma visita ao IFES, aqui de Soteco. Aí acho que o diretor, né, da instituição apontou para uma casinha, acho que uma casa de máquina, alguma coisa assim, que fica do lado do cemitério. Aí falou: ó, estão roubando muito aquela casinha, equipamentos. Aí eu falei: são os mortos. Porque os vivos não ficam roubando o que é alheio, né? Ou seja, há muita gente que está viva aí, mas que está morta. A Bíblia nos ensina que nós podemos nascer duas vezes e morrer uma, ou podemos nascer uma e morrer duas. Não é verdade? A Bíblia diz que todos nós nascemos de mulher, então um nascimento é comum a todos, um nascimento. Mas Jesus nos fala de um novo nascimento. Todo aquele que nascer da água e do Espírito. Quando ele dialoga com Nicodemos, e Nicodemos não entende: Senhor, como eu vou voltar para o ventre da minha mãe e nascer uma segunda vez? Jesus falou: não, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. É o segundo nascimento. Na presença de Deus, todos vivem. A menina não está morta, mas dorme. A segunda palavra é a palavra da esperança. A primeira palavra da fé, a segunda, a palavra da esperança. Mas há uma terceira palavra que Jesus profere nesse contexto, que é a palavra de poder. A palavra da fé, a palavra da esperança e, por último, a palavra de poder. Qual foi essa palavra? Talita cumi, menina, eu te ordeno, levanta-te. Irmãos, todos nós ouviremos essa palavra no último dia. Você crê nisso? Você crê nisso? Se nós recitamos o credo apostólico, creio na ressurreição dos corpos. Todos nós vamos ouvir essa palavra no último dia. Eu te ordeno, levanta-te. A palavra de poder. Jesus é o grande conquistador. Sobre as tempestades da vida, sobre os demônios, sobre as enfermidades e sobre a morte. Jesus é o grande conquistador. O nosso Senhor, que governa todas as coisas, governa a sua igreja e governa a nossa vida. Que Deus seja louvado, em nome de Jesus.